Olá, tá começando o 70º episódio do Área de Trabalho da Gigahertz, patrocinado nessa semana pela Sotes Telecom. Quem tá falando aqui é o Marcos Mendes e assim como toda semana, a Bia Kunze, garota sem fio, também tá por aqui. Tudo bom, Bia? Tudo bem, Marcos? Olá, pessoal. Muitas pautas prometidas sendo liberadas hoje, tá? Vamos passar a régua, mas antes eu quero saber, Bia, como é que tá a sua sensação sabendo que você renovou automaticamente o Evernote por só R$80? Eu ainda não entendi o que aconteceu e eu vou ter que ver melhor isso, né? Eu já tava esperando aquela facada, que a gente já comentou anteriormente, né? E a facada não veio, né? Domingo à noite renovou, eu olhei lá o lançamento no cartão, R$80. Então, eu vou ter que entrar lá nas opções do Evernote, ver se as opções com IA eu vou ter que mudar de categoria. Eu tinha entendido que o aumento ia ser para todos. Então eu estou confusa, quero entender o que aconteceu. Se alguém acabou renovando ou assinando, conta pra gente aí também quanto vocês pagaram, se foi renovação automática, o que aconteceu. Vamos descobrir esse mistério. Eu tô olhando aqui no site brasileiro do Evernote, não tem nada com esse valor. Pessoal já vai para 265 por ano e o profissional para 330 por ano, Mas que bom, que pelo menos para você. Eu acho que todo o seu histórico e a sua fidelidade à plataforma literalmente se pagaram agora. Eu acho que eles se enganaram e a facada vai vir do mesmo jeito. Ou isso. Ou isso. Mas depois eu vou ver o que aconteceu. Vou ficar devendo essa pra vocês, tá? Beleza, mas fico torcendo pra ficar só por isso mesmo. E quem sabe no ano que vem você tem que se preocupar com isso só. Mas eu vou começar com os follow-ups aqui em relação às últimas semanas. E a gente comentou sobre a migração de notas entre plataformas, faz uns episódios. E o Mariano Silva mandou pra você, Bia, uma dúvida que é a seguinte. Ele tá migrando notas para um novo aplicativo e encontrou algumas notas antigas relacionadas a questões de saúde dele e também da família dele. Elas retratam períodos difíceis e que não trouxeram boas lembranças, e a dúvida dele é a seguinte: mesmo com essa carga ruim que elas podem trazer, ele deveria migrar essas notas para o aplicativo novo e manter como registro de saúde? Ou não, né? Ele falou que embora não queira sofrer novamente ao esbarrar com essas notas, ele tem receio de perder alguma informação importante que poderia auxiliar em questões de saúde aí que possam ocorrer no futuro. O que você faria? Mariano, tem que guardar sim. Tá? Eu sei que tem uma carga ruim, lembranças ruins. Eu tenho todos os meus exames na época que eu estava hospitalizada. Eu quase morri, eu tive sepse. Eu nem sei direito o que aconteceu. Na época eu nem tinha, foram 11 dias de internamento, eu nem tinha condições de entender o que estava acontecendo comigo, mas eu tenho tudo guardado, eu olhei depois. E mesmo que tenha uma carga ruim, sabe? Faz parte do histórico e isso pode ser importante para observar alguma alteração no futuro, né? Agora, se você estiver se referindo a parentes falecidos, aí é complicado. Eu acho que você deveria arquivar em um outro lugar. Não sei se em termos de seguro, se isso pode dar algum problema, não sei em que situação as coisas se deram. Nesse caso, eu tiraria dos seus registros, mas somente nesse caso. Agora, se são pessoas vivas, da sua família, ou você mesmo, tem que guardar sim, tem que registrar tudo, porque nunca se sabe quando você vai precisar investigar indícios do passado para alguma situação do futuro, tá? Boa. Isso é parecido com o que eu ia dizer, que é assim, guarda, mas não aí. Deixa numa outra plataforma, outra ferramenta, exato. E se você precisar, você vai atrás disso para não esbarrar por engano numa sugestão, numa tag, no momento que você não queira pensar nisso. Então, eu acho que compartimentalizar, nesse caso, é a melhor solução. Jogar fora, jamais. Aliás, já que a gente falou de Evernote, né, no início lá, o Phil Libin, ele falava isso, que o limite de tráfego era mensal pelas notas que você subia no serviço, mas o serviço nunca teve limite de armazenamento. Por quê? Para você não jogar nada fora. Tá? E o Gmail surgiu com essa ideia também, para você não jogar nada fora. Você só muda as pastas, redireciona, põe aqui ou põe ali, mas a ideia era que você não apagasse nada. Então, eu sou anti-apagamento de notas antigas. Eu só apago coisas em duplicata, coisa que eu migrei para uma outra mais completa, ou que tinha uma informação errada e que eu corrigi, isso eu apago. Mas coisas antigas ficam todas lá.
Boa. Agora você encontrou um Text Expander nativo aí no seu telefone, foi isso? Olha só, para vocês que têm Android, Samsung, tem que ser Samsung especificamente. Eu não sei se foi uma atualização da One UI ou se foi do próprio Android, mas eu estava mexendo nas configurações do teclado da Samsung, porque eu vi que teve umas alterações aí, uns updates, e por acidente eu achei a opção chamada atalhos de texto, que dá para dizer assim que é uma versão light do Text Expander. Já que o Text Expander só está disponível para iOS, para Mac, etc., tem uma opção aí disponível nativamente para os donos de dispositivos Samsung. Você vai lá nas configurações, procura as configurações do teclado e entre os teclados disponíveis, entre no teclado Samsung. E lá dentro você vai achar atalhos de texto. E ali diz, crie atalhos para as frases usadas com frequência. Digite um atalho para exibir a frase como sugestão de texto. E funciona exatamente como o Text Expander, tá? Eu criei algumas ali e funcionou exatamente como funciona no Mac, nos tempos que eu usava iOS também. É a mesma ideia. Só que, claro, bem mais enxuto, bem mais básico. Não sei se tem limites de frase, eu coloquei 2 só ali para testar. Vale a pena vocês conhecerem, fica a dica. Boa. É uma coisa assim, é curioso porque no iOS tem uma coisa parecida, que eles até falam sobre expandir o texto, olha que curioso, né? Se você for em ajustes, geral, até teclado, e eu uso isso no iPhone para usar emoji. Então, ao invés de caçar lá no menu infinito de emojis, eu tenho uns pequenos atalhos só para isso, porque o Text Expander, para ativar no iPhone, tem que ativar o teclado do Text Expander para você puxar o atalho. Então, eu centralizo no Text Expander os textos maiorzões, né, com formatação, com variáveis, tipo de coisa. Certo. E coisa rapidinha, né, eu faço emoticon de sorriso, ele troca pelo emoji de sorriso. Enfim, tem uns 30 cadastrados aqui, que são os emojis que eu mais uso. Então, é uma dica boa isso aí. Mas tá aí. Eu vou deixar aqui na descrição também o link para quem quiser saber mais sobre esse específico do atalho de texto do teclado da Samsung. Mas não é patrocínio hoje, quem quiser saber mais a fundo tem o textexpander.com/adtrabalho. Agora, na semana passada, o Silas Monteiro falou sobre como ele adotou algumas estratégias de leitura, né, para compensar a falta de atenção dele por conta da TDAH, e a Bia tinha pedido mais detalhes, e mais detalhes vieram, Bia. Ele falou que a primeira leitura do texto ele faz pelo iPhone, geralmente via CarPlay enquanto ele dirige, porque ele faz ouvindo no carro, porque é como se estivesse escutando um podcast. Ele falou que blá 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 ele se dá melhor do que música. Tipo ouvir a rádio CBN, acho que ele escuta na CBN. Ele falou que se algo chama a atenção dele durante a leitura, essa no carro, né? Ele chama a Siri pelo volante e dita uma nota. Ele falou que procura registrar equívocos de texto, ideias importantes, associações também que ele faz com outras leituras, recomendações e por aí vai, né? E depois, quando vai para a segunda leitura, que eu vou comentar já já, ele recorre a essas notas que ele foi criando, né, durante essa primeira audição do texto. Ele falou, eu gosto muito da leitura da Márcia, que é o nome da voz que ele usa em português, comprada por meio do VoiceStream, que é o aplicativo que ele usa. Já a segunda leitura, ele faz no computador ou no iPad. Ele também usa a voz da Márcia pelo VoiceStream, eu vou deixar o link na descrição aqui mais uma vez. Isso enquanto ele acompanha o texto escrito. Ele falou que essa leitura, ouvindo e lendo, é bem mais atenta e lenta, e quando ele encontra ali um ponto que ele quer, que requer atenção, ele dá uma pausa no áudio e faz o registro no próprio PDF ou nas notas. No iPad ele usa mais o Apple Pencil, então risca, escreve à mão e tal. No Mac, ele usa as anotações do pré-visualização, principalmente com destaque e comentário também na caixa de texto. Ele falou que esse pré-visualização não é um bom leitor de PDFs, eu concordo plenamente, mas na integração entre os devices é o que fez ele optar por isso. E ele falou que sim, a ubiquidade entre dispositivos da Apple é o que me ajuda no trabalho. E por fim, ele começa a escrever o parecer usando uma estrutura que ele fez para pareceres. Usa o Pages para isso, recorre às notas, né, que criou e incorpora ao parecer. As anotações que ele não usou vão ficando no Notas, mesmo que ele não use mais, e se no futuro ele quiser voltar essas notas com o mesmo tema, ele faz uma busca atrás disso, né? Ele falou que é uma coisa que acontece pouco, e como geralmente ele lê para escrever, as leituras vão para o texto que ele está produzindo. O que ele não utiliza, ele deixa no arquivo do Notas como uma espécie de arquivo morto. Aí, por fim,
no dia da defesa ou qualificação, ele lê o parecer e percorre os registros que fez com o PDF para trazer uma coisa a mais, né, que vem aí a correr durante a sessão. Por isso, os rabiscos no PDF servem mais como um destaque visual. O que ele achou que era relevante do texto, ele levou lá documento do parecer. Excelente! Adorei a técnica, vou adotar algumas coisas aqui. Eu chamo atenção para esse finalzinho aí dos rabiscos no PDF, né? No tempo que eu tinha livro acadêmico, livro físico mesmo, nossa, escrever, rabiscar, isso é uma heresia, né? Jamais. E eu sinto que nos livros digitais aqui no tablet, parece que eu assimilo muito mais as informações pelo fato de eu sublinhar, rabiscar, fazer anotações de margem, porque quando você vai revisar o texto, você bate direto nas suas anotações, é a primeira coisa que você percebe e aquilo é um gatilho mental para resgatar o que você leu, o que você sentiu no momento, as dúvidas que você teve ao ler aquilo, tudo isso é resgatado. Então, gostei dessa ideia e obrigada pelo seu feedback. Fica a dica aí para todo mundo sobre suas estratégias de leitura para quem é distraído, para quem tem alguma neurodivergência, que tem algum outro tipo de problema, ou mesmo é ruim para memorizar as coisas como eu, né? Tem que adotar essas estratégias. Pois é, né? Ele deu umas dicas bacanas aqui também, que é o seguinte, ele falou que a vantagem de usar o Voice Dream é que ele pode organizar o tempo, porque o app indica quanto tempo leva para ler o texto todo. Então, por exemplo, a tese que aparece na foto precisa de mais ou menos aí 10 horas para ser lida pelo Voice Dream, então ele fala, né? Ou seja, vou usar mais ou menos esse mesmo tanto aí na segunda leitura, e desse modo ele sabe que deve separar, por exemplo, todas as manhãs de uma semana para cumprir essa tarefa específica. Bem bacana. Certo. Muito bom, muito bom. Marcos, se você quiser, se o pessoal quiser, a gente pode fazer um episódio especial sobre memorização. Ótima ideia. Dicas para guardar informações. Eu acredito que o mais importante não é o fato de você memorizar, decorar coisas, mas são as estratégias que você usa para resgatar essas informações, né? Quem estuda a área de ciências naturais, né, principalmente biológicas, sabe que tem um apanhado de nomes, de siglas e coisas para memorizar. Então, até quem estuda programação também, às vezes tem comandos, tem várias coisas novas que no começo são desafiadoras, né? Termos que você precisa guardar, comandos. Então, o começo é bem desafiador. Depois que você pega o jeito, parece que tudo é natural. Mas a fase inicial sempre é mais difícil. Então, se vocês quiserem, a gente faz um especial com dicas para guardar mais facilmente informações, dicas de memorização, entre outros assuntos que vocês preferirem, tá bom? Se vocês tiverem dicas, sugestões, podem mandar um feedback para mim lá no meu Telegram, @BiaCunze, ou no meu Twitter, @GarotaSemFio, que eu incorporo na pauta aqui também. Exatamente. Para quem já tem técnicas e quiser compartilhar com todo mundo, faz isso. Então, gigahertz.fm/feedback, a gente faz esse bololô das nossas dicas e das dicas de quem escuta aqui o podcast. E aí pode ficar bem bacana o episódio. Agora, seguindo aqui com os follow-ups, eu comentei, né, acho que foi na semana passada que eu não conhecia o formato CBR, e o Thiago Bernardo falou que o CBR é o Comic Book RAR, que é um formato bem popular para quadrinhos digitais, Ele falou que basicamente é o velho arquivo RAR que a gente conhece, com as páginas em sequência. Então tem apps específicos para leitura deles, como por exemplo o gratuito Smart Comic Reader. Obrigado ao Thiago pelo esclarecimento. Nossa, não conhecia. Vivendo e aprendendo. Muito obrigada, Thiago, pela sua dica. Isso aí. Seguindo com os follow-ups, a gente comentou na semana passada sobre o Books Palma, que é aquele e-reader com o tamanho de smartphone, e o Fábio Cardoso falou que ele acha incríveis esses e-readers menores e tem um Ink Palm 5 da Xiaomi faz uns 2 anos. Ele falou, não é muito rápido, não tem Play Store, mas o uso principal que ele dá para o dispositivo é leitura de e-books no aplicativo do Kindle. Então ele permite instalar qualquer app de leitura por APK, mas ele prefere o Kindle pela sincronia com a Amazon e também com o Kindle físico dele e o aplicativo de iPhone. Ele falou que esse Ink Palm 5 está na 3ª geração e mantém o preço por volta de R$600, e ele falou que é bom para levar no bolso da calça. E um adendo importantíssimo, adorei essa dica dele, é a seguinte. Ele falou que por conta de uma súmula vinculante do STF, é vedada a cobrança de imposto sobre e-readers, então você pode importar sem medo esses leitores que, se eles forem taxados,
cabe recurso porque o imposto é indevido. Muito obrigado, Fábio Cardoso, pelo esclarecimento. Isso deve ajudar muita gente aqui, tenho certeza, né? Ai, Fábio, está convencendo o escorpião que mora no meu bolso a ir embora. Eu tô olhando aqui o Ink Palm, que bonitinho, eu não conhecia, né? O bacana desses e-readers compactos é que você pode carregar por aí no dia a dia sem medo, né? O Kindle, apesar de ser compacto, às vezes você pensa duas vezes, porque se você vai sair com uma bolsinha pequena, tiracolo, ou mesmo vocês, homens, né, que gostam de colocar as coisas nos bolsos das calças, não tem como, né? Agora, o Ink Palm, realmente, você põe ali no bolso e acabou, esquece que ele tá ali, é baratinho, né? Como você disse, não tem muitas configurações, não é muito veloz, mas cumpre aquilo que você se propôs a utilizar, que é ler os seus e-books. Adorei, e eu vou pensar com carinho em importar um Books para mim. Vou pensar com muito carinho mesmo, porque eu fiquei muito apaixonada, em especial por aquele colorido, né? Sim. E você encontrou um vídeo sobre o Books Air 2, né? Que te chama a atenção. Isso, também, muito legal. Olha, tem muitos e-readers, gente. O Marcos vai deixar os links para vocês darem uma conferida. O mundo não se restringe a Kindles, tá? Há muito tempo atrás tinha o da Sony, que também era bem conhecido, né? O e-reader da Sony, que acho que era o principal concorrente do Kindle lá nos primórdios, mas hoje você tem muitas opções com tamanhos diferentes, suportes diferentes, e-ink preto e branco, e-ink colorido, grande, pequeno, médio, tamanho de smartphone. Olha, vale a pena pensar com carinho em investir em um gadget desses, caso vocês queiram dar um boost de produtividade, viu? Isso aí, bom, os links vão estar na descrição mesmo. A gente vai seguir falando sobre isso com mais dicas bacanas que vocês mandaram, mas antes eu vou tirar um minuto do episódio para agradecer a Sotes Telecom, que está mais uma vez patrocinando o Área de Trabalho. A Sotes Telecom é uma operadora de voz e dados que oferece soluções de telefonia para empresas e ela tem um serviço de PABX na nuvem que é a solução perfeita para sua empresa ter mobilidade e facilidade na instalação de ramais e de linhas telefônicas. Com o PABX na nuvem da Sotes Telecom, você implementa ramais na sua empresa totalmente pela internet, sem precisar de fiação nova, quebradeira, complicação, e ela tem também uma série de ferramentas para você poder fazer o gerenciamento, aí, como por exemplo, um painel de relatórios online para acompanhar as métricas das ligações das suas equipes. Além disso, com o PABX na nuvem da Sotes Telecom, você tem custo zero na comunicação entre a matriz e as filiais, então, além de ter facilidade para administrar os a mais e ter acesso às métricas também de ligações da equipe, você economiza ainda por cima com a comunicação interna. Já uma outra coisa bacana é que nas regiões de São Bernardo e São Paulo, a Sotes Telecom oferece um link dedicado em fibra óptica para empresas, então, para você que está buscando qualidade de serviço, flexibilidade e baixos investimentos em serviços de voz, entre em contato com a Sotes Telecom que eles vão te ajudar. Vai no site deles que é sotes.com.br, sothis.com.br, tem link na descrição do episódio. Entre em contato com eles, ou pode ser pelo Facebook, pelo Instagram também, que é @Sotes Telecom. Comenta que você escuta o Área de Trabalho e pronto, dá o primeiro passo para resolver de vez a telefonia IP e a comunicação da sua empresa. Uma última vez, sotes.com.br. Muito obrigado a Sotes Telecom pelo patrocínio de mais esse episódio do Área de Trabalho e pelo apoio a toda Gigahertz. Muito obrigada ao pessoal da Sotes Telecom por acreditar no nosso trabalho e tornar os nossos ouvintes do Área de Trabalho mais produtivos. Muito obrigado e vamos lá, a Mariana Bentivoli, abraço para ela, mandou uma dica bem bacana que talvez você não conheça, Bia, então vamos lá. Ela falou que estava com um livro em PDF e queria ler no Kindle Paperwhite 3, tentou a conversão automática da Amazon, mas ficou ilegível, ficou sem borda, esse tipo de coisa, né? Aí ela encontrou a seguinte dica. Ela abriu o PDF por meio do Office 365, converteu o PDF para Word e mandou esse doc lá para o Kindle. Funcionou. Ela falou que muda perfeitamente o tamanho da fonte e as margens também e serviu ela perfeitamente até mesmo nas poucas imagens lá que o livro tinha. Nossa, Mariana, que dica maravilhosa. Há muito tempo atrás eu usava o Calibre, né? Ele ainda existe, tá? Na ativa, mas por pura preguiça eu não uso. O conversor da Amazon é bem mais prático, né? Quando você tem lá o seu repositório, a sua biblioteca da Amazon, você tem os seus livros e tem seus documentos, né? Mas achei bem interessante a sua proposta de converter para o Word, não tinha me ocorrido isso.
e tô anotando aqui para testar. Adorei, muito obrigada. Bom, aí de leitura também, que foi leitura e acessibilidade, né? Isso. Que foi um aspecto que a gente comentou algumas vezes aqui. O Matheus Rodrigues mandou 3 dicas de aplicativos de Android que são bem interessantes, que foram o Voice Aloud Reader, que tem o TTS, né? Text to Speech, para artigo de notícia, página, e-mail, aí TXT, PDF, doc, a salada de formatos aqui. Ele mandou o e-reader Prestigio, que o bacana dele que é multilingüe, né? Então, ele também achei faz que você ia esse tipo falar de que coisa. tinha coco com chocolate. É doce, é um app doce. Você segue encontrando coco depois que você usa ele por umas semanas aí na boca. E ele falou que tem uma interface bacana, que tem 25 idiomas aí, né? Na descrição do aplicativo fala isso. E o bacana dele é que ele já vem com 50 mil livros para crianças e adultos, para você já fazer o text-to-speech e você ler junto. É bacana. Agora, um que eu não tinha ideia que existia, que é do Google, e ele também se surpreendeu que é do Google, então ele até falou, atenção, o Google pode matar a qualquer momento. É o Reader Mode, que ele basicamente se integra aos ajustes lá que você tem já no Android, e ele serve para o pessoal que tem baixa visão, cegueira também, dislexia, e ele faz o seguinte, né? Ele ajusta contraste, tamanho do texto, tem a funcionalidade também de ler em voz alta ali o texto, reduz também aquele amontoado de informações na página e tem ajuste também de fonte. Então é só você baixar, integrar em ajustes rápidos e pronto, você consegue acessar aí por todos os seus as páginas e aplicativos. Bem legal, né? Não mate, Google, por favor. Eu vou deixar esses links na descrição. E um que eu ia trazer aqui como assunto principal, ele foi empurrado para um fim de follow-up, que tem um assunto principal bem mais bacana para a gente falar, né? Mas esse acho que ele pode ser útil também, entra nessa seara toda, que é uma empresa que oferece uma coisa chamada Recast. Tem um monte de empresas chamada Recast, então o link dessa é letsrecast.ai. Eu vou deixar claro na descrição aqui, e ela faz o seguinte, você manda link de artigos para ela, e essa ferramenta mastiga o artigo e devolve para você um áudio com 2 pessoas conversando sobre esse artigo como se fosse um podcast. Então elas não fazem só a leitura, elas fazem um resumo e comentam em cima do resumo, elas repercutem um pouco ali as notícias. É um produto bem interessante. Eles têm uma assinatura meio cara, né? R$50, pelo menos no iOS é assim, R$50 por mês para você fazer isso. Se você... Caramba! É pesado. Oh. Tem coisa que funciona no plano gratuito, por exemplo. Os artigos que eles selecionam lá, eles têm coisa do The Verge, tem do Times, Financial Times, tem um monte de fontes já, mas se você quiser mandar os seus próprios artigos, aí você tem que fazer a assinatura. Eu fiz aqui o trial para poder testar e falar sobre ele aqui. E com a assinatura, além de você mandar o que você quiser também de artigo, você, não vai ter anúncio, né? Você pode até colocar os seus RSS lá para fazer enfim, isso tudo de um jeito mais automático. Tem modo offline. Se você mandar notícia, eles processam muito mais rápido do que se for no plano gratuito, né? Porque quando você está no gratuito, você pode mandar acho que uma notícia, uma coisa assim. E tem ajuste de velocidade da leitura, que eu acho que é uma coisa meio essencial, né? Eu testei com artigos em português, peguei um artigo que eu escrevi para o Mac Magazine do fim de semana sobre o Apple Pencil e subi lá. Eles fizeram a repercussão, tipo o mini podcast, o resumo tudo em inglês, mas ficou super bom, assim, a tradução, interpretação do que estava sendo comentado no texto ficou maravilha. Eu acho que vale a pena experimentar. Eles têm já direto no site ou no aplicativo um monte de artigos, pode ser um jeito novo aí de você descobrir coisas que você não tinha visto, né? Você coloca seus interesses ali. E tem uma pegada um pouquinho de... Lembra do Artifact, que a gente comentou algumas semanas? Tem um pouco aí dessa pegada e é promissor. Pena que é caro, né? Eles devem estar com a tradução, né? A conversão automática de preço aí ficou meio pesado aqui do dólar para real, mas eu achei interessante, acho que vale dar uma espiadinha, porque essa parte da conversa sobre um texto, que no fim das contas é muito dinâmica de muitos podcasts, né? Pode funcionar muito bem. A gente acabou de comentar um monte de casos aqui, né? Já que o pessoal até prefere isso. Essa ferramenta aí, a Recast, pode ser uma boa, né? Eu gosto de ideias originais, assim, realmente essa proposta é bem diferente, bem legal, mas o preço realmente é muito salgado, e eu acho que vocês podiam, por esse preço,
Mandem o texto para mim, para o Marcos, a gente lê para vocês, bem mais baratinho. E eu duvido que a IA do Recast faça as piadas de quinta série que eu faço para deixar o texto meio divertido. Excelente! Bom, eu vou deixar aqui na descrição, eles têm para o plano gratuito umas abas, né? Então tem Trending, For You e New, então tem toda uma inteligência aí por trás que eles vão tentar fazer a seleção de notícias para você, mas isso de você mandar a notícia e ele transformar a sua lista de leitura num podcast comentado e repercutido, eu achei super interessante. Boa! Agora, uma coisa que a gente comentou na semana passada que poderia virar um episódio futuro, virou, é o uso de inteligência artificial também para fazer apresentações. A gente deu uma pincelada no Gama, né, que, bom, quem escutou o episódio da semana passada sabe, você faz o prompt e ele te entrega basicamente a apresentação, e eu sei que a Bia usou nessa última semana, né, situação de uso em vida real, o Gama para fazer uma apresentação, e quero saber, Bia, diga tudo sobre essa ferramenta. Eu tô amando, o Gama é o meu crush do momento, em termos de aplicativos com IA. Olha, ele é incrível, né? Você ganha um tempo para fazer apresentações que é absurdo. Às vezes você tem a apresentação inteira na sua cabeça, montada, mas ficar ajeitando tabela, pensando em tema, legibilidade de texto, tabelas, isso te toma um tempo que você não queria perder. Então, o Gama resolve esse problema. Inclusive, se você quiser que ele monte a apresentação para você dando um assunto, ele também faz. Por exemplo, você entra lá no aplicativo, você entra lá no recurso da inteligência artificial, abre um chat, estilo chat GPT, e você fala, olha, eu quero que você faça uma apresentação para mim sobre diabetes tipo 2. Ele vai montar a apresentação inteirinha para você. Mas lembrando que se você fizer isso, ele sempre vai fazer de uma maneira mais superficial, ele vai fazer o que ele acha melhor. Então, você vai ter que usar o prompt mais adequado se você quiser refinar ou se quiser focar em determinados aspectos da sua apresentação, mas todos os prompts que eu testei, bom, por causa do meu caráter de estudo também, né? Como o meu estudo é muito aprofundado, as apresentações são bem superficiais para mim. Mas se você for fazer uma diabetes tipo 2 lá numa palestra para idosos, por exemplo, vai ficar lindo, vai ficar colorido, cheio de imagens, o texto é atraente, é motivacional, é bem legal. Agora, se você quiser fazer apresentações mais sofisticadas, não tem problema, você entra lá no modo de criação, né? Escolhe só um template, vai montando os títulos, vai escrevendo os tópicos, tudo que vem na sua cabeça, vai jogando lá e deixa para o final, para deixar tudo bonitinho. Ele pode até pegar imagens na web para você, mesmo que o seu slide não tenha uma imagem, ele pode colocar alguma ali para fins estéticos meramente, né? Então, ele faz isso muito bem, mas a maioria das vezes ele acaba achando imagens que realmente você pode aproveitar, né? Eu coloquei um exemplo ali, uma apresentação que eu montei, né, que fala de câncer de ovário. Então, para introdução ali, para falar o que é câncer de ovário, eu pedi para ele procurar uma imagem bem didática para mim na ferramenta de buscas mesmo, e ele deu várias sugestões bem legais. Aí é só você escolher e pedir para ele colocar junto da apresentação. Olha, tudo que ele faz é impossível dizer, gente, e mesmo no modo gratuito, ele tem planos também por assinatura, mas no modo gratuito já dá para fazer muita coisa, e é por isso que eu tô reforçando aqui para vocês testarem, conhecerem o Gama, gama.app. Então, estou deixando as imagens aí para vocês darem uma olhadinha e terem uma ideia de como é que funciona o aplicativo. Ele realmente é muito simples, ele é muito intuitivo, você conversa com ele tudo por chat, né, como o chat GPT, e ele vai fazendo aquilo que você pede. A apresentação que você leva 1 hora para fazer, em 15 minutos está pronta. Então, essa é a minha dica para vocês, o gama.app. Boa, eu tenho umas dúvidas sobre o uso dele. Você usou em português, né? Você testou também em inglês para comparar o desempenho ou não? Não cheguei. Não, porque como eu usei para coisas que eu realmente ia usar, eu já botei tudo direto em português para ele poder ajeitar o texto também para mim, montar as tabelas, separar os assuntos, né? Já que eu ia fazer apresentações em português. Então, eu só testei em português e funcionou super bem, gente. Boa. Pra quem uma tem dica esse que eu vou receio, dar, né? Então, uma dica que eu vou dar para o pessoal é o seguinte, né? Quando a ferramenta em português não tiver um desempenho muito bacana,
Usa, se você não souber inglês, vai usando o tradutor, vai tentando dar uns pulos aí, porque em inglês, geralmente, nesses casos, o desempenho é melhor. E tem uma coisa, eu vi até o pessoal mostrando, tipo, jailbreak do ChatGPT. Você faz uma pergunta para ele que ele não quer responder, se você traduzir para Barrasa e jogar lá, aí ele faz, né? Tinha uma, quer ver, como é que eu posso entrar numa festa sem ter sido convidada? Ele fala, desculpa, não posso fazer isso. Essa pessoa traduziu para um idioma super pouco usado, fez a mesma pergunta e ele respondeu no idioma pouco usado, ela traduziu de volta para o idioma dela e soube como entrar de peneta na festa. Então, o pessoal tá fazendo esse jailbreak, usar isso desse jeito é feio, mas o jeito bonito é o seguinte, né? Se você achar que ele vai ter um desempenho melhor, tá meio estranho, se você tem domínio sobre o assunto e percebe que você sabe mais que o ChatGPT, tenta em inglês. Geralmente ajuda um pouco isso aí. E você falou, o lance das imagens, Bia, você conseguiu ver de onde que ele pegou as imagens? Tipo uma busca que ele faz como se fosse no Google Images, é uma biblioteca própria, é uma IA que desenha as imagens. Deu pra sacar de onde vem, não? Você tem as duas opções, fazer busca na web. Ele não retornou pra mim da onde que ele pegou, mas eu acho que ou é do Bing ou é do Google, né? Tá. Mas a IA, eu também não cheguei... É que como eu não criei imagem por IA dentro da apresentação, eu não sei dizer, tá? Mas eu sei que tem essa opção porque eu vi lá. É que para fazer uma apresentação científica, com gráfico... digamos que fazer imagens por IA não se encaixa muito bem então, né? Pode até alucinar, né? Aqui, né? Mas se você quiser fazer apresentações mais bonitinhas, mais estéticas, dá para usar sim, como uma ilustração, fica uma coisa original, bonita, atraente, né, para o seu público. Vale a pena explorar esse recurso sim. Eu que não fui muito a fundo, né? Boa. E para esse uso de você fazer apresentação com temas mais aprofundados, coisa mais específica, né? Você falou, ele gera basicamente, essa primeira versão, uma coisa um pouco mais simples. Se você tiver coisas aprofundadas para incorporar na apresentação, aí você fala para ele, tem isso, põe aí, né? Embonita isso aí. Como é que é esse processo? Ele seguiu bem o que você precisou? Quanto ajustes teve que fazer depois que você deu essas coisas mais avançadas de cada slide? Volta e meia eu tenho que fazer apresentações e são sempre sobre artigos científicos, né? Então, um problema desses artigos é que eles têm um monte de informação e às vezes eu fico bem estressada na hora de selecionar o que eu coloco e o que eu deixo de fora. E para isso você pode usar o ChatGPT ou o Bing Chat, é o que eu faço. Eu apresento o texto ali para o ChatGPT, né, e peço uma sugestão de estruturação em formato de apresentação. Ele falou, na introdução, no primeiro slide você pode falar isso, no segundo aquilo, no terceiro aquilo. É legal porque ele tem uma visão assim, mais como se fosse o público. Como é que ficaria melhor para quem está assistindo compreender aquele assunto. Né? Então eu tendo a ser prolixa demais, eu tendo a botar slide demais. Aí depois quando eu vejo aquele monte de slide, isso sempre acontece. Todo o trabalho que eu faço eu peco no exagero. E eu penso, meu Deus, o que eu vou tirar? E eu morro de medo de tirar coisas. Então, quando no início ele já estrutura para você de uma forma sintética o que vale a pena você abordar em cada um, a coisa flui, né? Ele não monta a apresentação para você, porque é um assunto, esse que eu estou usando de exemplo, aí vocês estão vendo, é extremamente técnico, mas ele dá a visão ampla da coisa, a visão macro. E quando você está estudando muito o assunto, você fica muito preso a detalhes e perde essa visão macro. Então, com o ChatGPT dá para resgatar isso. E eu percebi que as minhas apresentações ficaram mais curtas e mais objetivas. Vale a pena usar os dois em conjunto. Faz o trabalho de um editor, de uma editora mesmo ali, né? Isso, Que às vezes, tendo esse descolamento que a gente quer que deixar na melhor qualidade possível. Eu também já passei pelo mesmo problema, textos que eu escrevo, eu quero virar meu cérebro em cima, assim, e derrubar tudo que eu sei sobre o tema. Às vezes não precisa, né? Então eu tenho essa dificuldade também de falar, putz, isso aqui é interessante. Precisa? Putz, eu acho que não, né? Dá para tirar. Então, tendo algo que te ajude a fazer esse tipo de edição, acho que pode deixar as apresentações mais concisas e poderosas mesmo. E tem justamente esses pedidos complementares, né? No print que vai estar na descrição aqui, o link, ele fala assim, eu sou seu assistente, tá aqui o que você pode me pedir. Aborde isso em mais detalhes. Dê-me uma maneira mais emocionante de falar isso. Torna esse tom mais profissional, deixa isso mais conciso, coloca a palavra-chave em itálico, adiciona alguns emojis, tem diversos jeitos aí de você pedir para ele mexer na apresentação. Esse tipo de comando você fez durante o processo
Ou foi uma coisa mais direta, mais, sei lá, operacionalizada que você usou? Foi mais direto. Tá. Foi mais direto, porque são assuntos extremamente técnicos e eu acho que não vale a pena perder tempo pedindo para o próprio ChatGPT explorar isso, né? Uhum. Geralmente você já conhece, já domina bem o assunto e o desafio é sentar e montar mesmo uma apresentação sobre aquilo. Às vezes você não sabe por onde começar, ou então faz como eu faço, né? Que entope de coisa e muitas dessas coisas são inúteis. Então, esse é o meu perfil, né, gente? Eu acho que cada um de vocês tem um estilo diferente. Muitos dos nossos ouvintes são professores e eu adoraria que vocês todos testassem o Gama de acordo com o estilo de vocês, né? Se vocês montam aula, se vocês montam apresentação de trabalho, né? Para reuniões empresariais ou então para alunos. Cada um tem um perfil diferente, né? Então, explorem o Gama, vale a pena. E o que vocês descobrirem e acharem legal, que vale a pena compartilhar, manda para mim e pro Marcos, que a gente dá um follow-up aí nos próximos episódios. Sim, quem, por exemplo, montar apresentações, quiser, porque o Gama tem a opção de compartilhar, né? Quem, presta atenção, se não tem nada proprietário, dado de ninguém, aquela coisa toda. Feito isso, se vocês quiserem, manda o link pra gente, que a gente vai trazendo aqui nos episódios, deixa na descrição, pode até ajudar mais pessoas a terem mais ideias de como explorar ou o Gama, ou também de fazer as apresentações de um jeito diferente, otimizado, enfim, acho que isso pode ficar bem bacana, né? E ele salva vidas também. Eu já fiz 5 apresentações. Essa aí é a 5ª apresentação que eu fiz com o Gama. Tô usando ele faz um mês, mais ou menos. E às vezes tem aquelas apresentações de última hora, sabe? Aconteceu comigo assim: Bia, você faz uma apresentação aí rapidinho, 15 minutos, contando a história da Bristol Myers Squibb, por exemplo, que é uma empresa, né? Em 15 minutos, aí você vai procurar no Google, ver a história da empresa. Meu Deus, entrei no Gama. Falei, me faça uma apresentação contando a história da empresa tal, portfólio de produtos atuais e as últimas aquisições e um retrospecto dos últimos anos e planos para o futuro. Levou 2 minutos, gente, eu não precisei fazer nada. Fui lá, fiz a apresentação, ficou lindo, ainda botou imagens da sede da empresa. Nossa, ficou sensacional. Poxa, se botou a imagem da sede da empresa, então ele tá caçando mesmo. Tá. Interessante. Essa legal. Eu pedi pra adicionar, no caso, né? Ele montou tudo pra mim, aí daí na hora de colocar as imagens, eu preferi dar uma refinadinha, mas não me levou mais que 1 minuto, gente. No Muito slide, legal. lá no principal, que apresenta a empresa, adicione lá uma foto da sede da empresa, e no outro lá, esses principais produtos, coloca as imagens aí desse medicamento, desse, pra ficar mais visualmente agradável, e acabou. Em 2 minutos estava pronto. E você falou que fez 5, né, apresentações? 5. Você tá usando o plano gratuito? Tudo no plano gratuito. E eu pretendo assinar mais pra frente, porque eu tô gostando muito mesmo. E quando eu assinar, eu conto pra vocês os extras, tá? É que é tudo muito recente, ainda tô testando. Mas já tô compartilhando pra vocês, porque vocês sabem, né? Eu fico empolgada com as coisas, eu gosto de compartilhar. Que o plano gratuito, eles falam, você tem 400 créditos de IA, que não diz nada, né? É verdade. Você fez 5 apresentações, ChatGPT. como é que tá esse consumo? Preciso ver. Agora eu não sei. Tá. Mas estão todas lá e até agora ele não me chamou a atenção e não pediu pra eu migrar de plano ainda. Tá, legal. Mas eu prometo que vou dar uma olhada nisso e mais pra frente eu conto pra todo mundo. Boa, que se for assim, 400 pedidos de IA, putz, que bom, tem e sobra, né? Mas se, me dá umas opções de imagem, tá aqui 6 e queimou 6 créditos. Eu acho que depois de um tempo renova. É estilo Bing Chat, ChatGPT. Eu acho que é diário ou é semanal, alguma coisa assim, daí zera. Tá, legal. Aí sim. Se for beleza. assim, tranquilo, né? Sim, eles têm, o plano gratuito tem esses 400 créditos, se você pagar $8 por mês, ele tira a marca d'água, né, feito com Gama, ele aumenta para 30 dias ao invés de 7 o histórico de alterações, e aí a $15 por mês, por mês por usuário, né, se for uma equipe, coisa assim, aí isso no plano anual, aí sim, é tudo ilimitado, né, IA, os modelos, tem prioridade de suporte, tira a marca d'água também, tem fonte customizada, aliás, falando em fonte customizada, como é que é a amplitude de ajustes para fazer a apresentação? São 3 templates que você troca a cor ou tem um pouco mais de granularidade no ajuste que você consegue fazer visual? Não, tem bastante opção.
tem bastante opção. E, inclusive, eu não fiz, as apresentações que eu não fiz na interface do Gamma, dá para você fazer isso. Mas como eu uso o Office, eu exportei para PowerPoint, e quando ele faz isso, se ele tem alguma fonte diferente, ele avisa, olha, eu estou exportando, legal. Mas você vai precisar dessa fonte, dá uma verificada lá se o seu Office tem. Não precisei mexer nisso até agora, né? Tudo, a questão de compatibilidade até agora foi perfeita, né? Simplesmente exportei para formato PowerPoint e abri no Office e fiz a apresentação dentro do Office. Legal. Funcionou tudo bem certinho. Maravilha. Bom, o link vai estar na descrição para quem quiser ver tanto a apresentação que a Bia montou, quanto também conhecer melhor o Gamma. Agora, você também deu uma fuçada numa outra ferramenta que é a BioRender, né? Para fazer também esse tipo de apresentação, foi isso? Então, esse é bem caro, eu mexi um pouquinho na versão trial dele, né? Esse é bem específico, tá? Vocês que são do meio acadêmico, né? Da área de imunogenética, biologia celular, e você quer fazer uma apresentação e criar suas próprias ilustrações. Por exemplo, num Photoshop ali você desenhar a célula, desenhar uma molécula se ligando num receptor, um antígeno num anticorpo, anticorpos diferentes. Então, ele tem uma biblioteca de tipos celulares, moleculares, de anticorpos, que você pode montar como se fosse um Photoshop. Então, fica uma apresentação muito original. Para quem é dessa área, vocês sabem, né? A gente pega geralmente as imagens prontas de livros, de artigos e apresenta. Mas para uma qualificação de mestrado, se você quer fazer uma coisa mais pessoal, criar suas próprias ilustrações, é aí que entra a magia do BioRender. Você vai criar uma coisa inédita, que não tem lugar nenhum, que você não copiou de lugar nenhum. E você pode explorar isso durante a apresentação também, que com certeza vai te adicionar uns pontinhos a mais se você quer impressionar uma banca. Então, fica a dica aí, é o BioRender. Tá? Uma ferramenta de apresentação científica e tem packs, né? Tem pack de imunologia, pack de genética, pack de onco, né? Que tem diferentes moléculas, tem citocinas ali. Então, você monta ali os esqueminhas do jeito que você quer, usando um pacote gráfico, né? Com as imagens que ele fornece. É bem, bem legal mesmo. Caro, como eu falei, mas dependendo do seu objetivo, eu acho que vale a pena investir. Boa. Também link é claro na descrição do episódio. Agora, para finalizar, você mandou um link aqui, que é de um artigo lá do Caderno de Informática, e batendo o olho no artigo, já aprendi uma coisa nova que eu não sabia, que é o fato do PowerPoint ter um modo de desenvolvedor. Não tinha ideia nem que isso era possível, mas existe um negócio desse, né? E eu vou deixar, é claro, o link aqui na descrição para quem quiser usar IA para fazer apresentações no PowerPoint. E o André, que foi quem fez esse artigo, ele comparou o desempenho do ChatGPT com o desempenho do Bing Chat para criar um roteiro roteiro que eu digo assim, né, dessa parte de modo desenvolvedor, as instruções para o PowerPoint, programação mesmo, para fazer uma apresentação. E eu achei um jeito bem interessante de fazer isso. Para quem não quiser, por exemplo, usar o Gamma o Gamma App, ou tiver com bastante costume de usar mesmo essa parte mais de entranhas aí do PowerPoint, tem um jeito, que para mim é um jeito novo de fazer, né? Exato. Eu sugiro esse artigo, porque como eu falei do Gamma, né, então eu quero dar também uma opção mais nerd, porque eu sei que muitos dos nossos ouvintes aí são escovadores de bits. Então tem opção para todo mundo aí, né, direto no PowerPoint, ou opção newbie, que é a que eu estou usando no momento, que é com o Gamma. Então o Marcos vai deixar os links aí para vocês darem uma conferida, inclusive o tutorial aí do Caderno de Informática. É isso aí, e ele tem, cria código mesmo, tipo criar apresentação, aí tem os parênteses ali para você, é tudo comentado, né, para você entender também o que está acontecendo com basicamente esse código de programação para fazer o PowerPoint. E o legal de você ter essa opção, né, pelo menos aqui no texto, de comparar um com o outro, é que o resultado fica bem óbvio, né, de você ver qual se sai melhor para fazer isso, né. O controle total do que você está criando. Exatamente, né. E você pode também acessar esses arquivos que as IAs geraram para ele, para você colocar aí, testar aí, acompanhando com ele, né, para você poder fazer esse passo a passo e ver como é que tá,
Não é uma grande surpresa o fato de que a ferramenta de IA da Microsoft gerou resultados melhores para você colocar na ferramenta de apresentações da Microsoft para fazer essa apresentação com a ajuda da IA, mas ainda assim é um jeito que para mim é totalmente novo de criar, que é basicamente com código para fazer a apresentação. Exatamente. Se vocês testarem esse formato também, mande o feedback pra gente aqui que a gente comenta nos próximos episódios. É isso aí. Agora, só um adendo. Ele tentou comparar também com o Google Bard. Ele fez lá, pediu o comando, etc. E ele não gerou. Ele falou que não deu certo gerar um código Google Script. Então, para quem já tinha pensado em fazer isso, nesse caso não vai funcionar, né? Muito bem, pessoal. Para achar os links do que a gente comentou aqui ao longo do episódio, vai em gigahertz.fm/adtrabalho/70 ou dá mais piada aqui nas notas do episódio. Eu quero agradecer a Sotes Telecom pelo patrocínio do episódio de hoje, a vocês que deixam reviews, que deixam avaliações, que ajudam mais gente ainda a conhecer o Área de Trabalho. Quem manda os feedbacks pra gente também, muito obrigado, que vocês ajudam a deixar o conteúdo mais completo, com dicas essenciais que fazem parte agora do nosso dia a dia e de muita gente também que escuta. E claro, quero agradecer a você, Bia, por também nos ajudar a ter uma vida cada vez mais produtiva nessa semana com a ajuda de IA. Eu que agradeço você, Marcos, pela oportunidade de participar desse projeto, nossos ouvintes que mandam sempre feedbacks maravilhosos, nossos patrocinadores que viabilizam ele, e eu já convido vocês a participarem também do nosso episódio, dos nossos próximos episódios, mandando dicas, sugestões, comentários. Se vocês experimentaram o Gama, contem como é que foi a experiência, ou então o BioRender, ou então se vocês têm outras dicas, eu sei que tem outras soluções também que usam inteligência artificial para facilitar a nossa vida, junto com o ChatGPT, para apresentações, para geração de imagens. Contem a sua experiência pra gente, vocês podem me encontrar lá no Telegram, @BiaCunze, ou então no Twitter, @GarotaSemFio. Muito bem, eu tô lá no Mastodon, Instagram e Threads como MVC Mendes, apresento aqui na Gigahertz sua fonte toda segunda-feira com Felipe Espósito, com notícias, repercussões sobre o mundo da Apple, e toda sexta-feira tem Área de Transferência com Guilherme Rambo, Bruno Casemiro e Gustavo Faria, nosso querido Coca-Tech. A gente repercute também as notícias de tech do modo mais geral da semana. Co-apresento também o Hipsters Fora de Controle para a Lura, que também é sobre inteligência artificial aplicada, e escrevo todo sábado para o Mac Magazine. Obrigado mais uma vez pela audiência de vocês, e a gente volta na quarta que vem. Beijo sem fio a todos e até semana que vem.